Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos, seja bem-vindo a Encanto Cortinas e eu falo aqui do Espírito Santo, da Grande Vitória. Bom, pessoal, hoje o vídeo ele vai ser curto, só para mesmo dar uma dica sobre o modelo de cortina chamado aqui na nossa região Efeito Ilhós, que é conhecido também como o modelo paulista, cortina paulista e também a cortina Wave. A cortina Efeito Ilhós, ela faz o efeito de uma cortina de varão, né, de ilhós, porém ela é normalmente usado no trilho. Tá? Bom, pessoal, nós estamos aqui na nossa fábrica com uma cortina que nós pegamos de uma cliente para lavar, né? Essa cortina ela foi feita pela pessoa que vendeu esse apartamento para a nossa cliente, né? E pelo que dá para entender aqui, foi uma cortina que foi feita na época, a pessoa procurando aí uma cortina mais em conta, né? E infelizmente o barato sempre sai caro, né? Fica aí que eu vou dar algumas orientações sobre modelo Efeito Ilhós para você que quer fazer cortina e não venha cair nesse erro, e para você que quer aprender a trabalhar com cortina, quer levar isso como profissão para a sua vida, a não cometer esse erro e não se queimar também no mercado de cortinas. Vamos lá. Esse é o tecido da cortina, é um voal trabalhado, né? Voal é um tipo de tecido, tá? Vocês podem ver que ele está bem amarrotado. E esse tecido, ele já veio da casa da cortina, ele estava pendurado na sala da cortina dessa forma. Essa cortina ela foi lavada, acredito que nessas máquinas, né, que seca a cortina e com água em alta temperatura. E aconteceu isso com ele. Hoje, quando a gente passa o ferro quente nela, esse amarrotado, olha só, ele não sai fácil, tá vendo? É um ferro com vapor e esse amarrotado, ele não sai. Olha só, esse é um dos grandes problemas desse tecido. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tecido. Esse tecido, pessoal, ele tem um grande problema nele. É um tecido bem barato, primeiramente, né? É um tecido aí que o metro dele custa média de 11, 12 a 13 reais no máximo, né? Porém, ele é complicado. Quando ele tá no catálogo, é um tecido bonito, quando você vê. Só que no dia a dia, ele não é nada prático. Ele é complicado. Primeiro que ele amarrota e vocês viram que ele não é fácil de passar, né? Tem diversos outros tecidos que acontecem isso também. Segundo que quando o tecido, por mais que seja difícil, você passa ele, às vezes ele encolhe e ele começa a formar algumas ondas dele também. Ele não fica com aquele alinhamento perfeito ali na prega, né? Seja ela qual prega for essa cortina, qual modelo for, né? No caso dessa cortina especificamente, ele está sendo um problema. Agora eu vou explicar para vocês um erro grave também que foi cometido aqui na confecção dessa cortina e que não se deve fazer. E você que vai contratar serviço de um profissional deve ficar por dentro sobre essa questão também. Vamos lá. Esse é o modelo Efeito Ilhós, né, que é a cortina com ondas, né? Vocês podem ver aqui que cada curva dela aqui é chamado de copo, né? Nós chamamos de copo. Vocês podem perceber que esse copo dela está muito pequeno. O espaço aqui está muito pequeno, do rodízio para trás e do rodízio para frente, né? Aqui tem um problema aqui, que quem preza por qualidade não faz, é isso aqui, ó, qualquer cordinha para usar. A gente deve fazer na máquina de costura como se fosse um cadarço mesmo, com o próprio tecido para ficar, né, aí com meio centímetro de largura, tá? O deslizante aqui que foi colocado foi o mini click, né? Aquele que você só aperta no trilho, ele encaixa, ele é prático para colocar, só que ele não desliza de forma tão prática como o simples, que enfia pela ponta do trilho também. Hoje nós não trabalhamos com esse, primeiro porque tá difícil achar esse material de qualidade, normalmente eles estão quebrando, e também ele tem esse problema aí, né, de deslizar no trilho. Essa cortina, vocês podem ver que a frente dela é essa aqui e a parte das costas essa de cá, tá? Vocês podem ver que foi colocado o primeiro deslizante e foi feita aqui essa lateral. E aqui embaixo ela corre direto, olha só, aqui para baixo. Ela não tem uma costura logo aqui embaixo, né? E isso é um acabamento importante que a gente deve fazer. E além desse copo que é pequeno. Agora eu vou mostrar um efeito Ilhós que nós fazemos com outro tecido para vocês verem a diferença. Vamos lá.
Eu tô aqui agora com uma costureira que trabalha com a gente, né, aqui na máquina de costura, e ela tá fazendo essa cortina de linho, né, essa é uma efeito ilhose. Olha a diferença do tamanho do copo da cortina, é bem maior. A cortina, quando ela não tá no trilho, ela fica meio desorganizada, é normal. Depois que vai no trilho que ela faz a onda perfeita, bem abauladinha e redonda, né. Aí aqui é, por enquanto, ela dá quina, porque não está no trilho. Bom, olhem só a diferença aqui do acabamento da lateral. Aquela que eu mostrei, essa parte aqui dela, ela só vem aqui e segue. Essa nossa, ela vai, vira e volta. Para que essa bainha lateral, ela não venha aparecer. Essa bainha da lateral dela, vocês podem ver que ela vai lá por trás, vira, tem uma costura ali atrás que obriga ela a ficar escondida. Então, essa é a estética da frente da cortina. Então, você pode ver que ela tem uma profundidade aqui e isso é muito importante para que a cortina tenha um caimento perfeito. Além do mais, pessoal, nós colocamos aqui o trilho simples, né, o deslizante simples, que é o que corre de forma mais perfeita também. Se a cortina é pesada, ela vai correr melhor do que um clique, tá? E também a questão do acabamento aqui em cima. Nós fazemos um cadarço com o próprio tecido da cortina também, porque isso é uma diferença, dá uma diferença aí no efeito da cortina e no acabamento final. Bom, pessoal, essa cortina ela tá sendo montada, tá? A costureira, ela faz a marcação, tá vendo, ó, com lápis, os pontinhos, né? Isso aqui é tudo feito medida. Cada ponto desse aqui tem 13 centímetros. Esses 13 centímetros, aqui nessa fita tem 5, né? 5, né, Dalci? Nessa fitinha, esses pontos aqui, ó. 4.4. 4.4, né? É o espaço aqui do cadastro. Então, daqui aqui é 4.4 e daqui até aqui 4.4, né? E daqui até aqui tem 13 e mais 13 para trás. É o que faz dar esse copo desse tamanho. Se o tecido ele não for bom de caimento, você pode usar aqui também 14 centímetros, tá bom? Essa cortina que nós estamos fazendo aqui, ele é um linho pesado e é um local que não tem parede embaixo, onde vai ficar a bainha dela, vai ser feito uma porta de vidro, né? Porém, ele é um tecido bem encorpado, ele não é transparente. Quando acontece uma situação dessa, não é indicado colocar uma bainha com virada dupla lá embaixo, porque essa bainha vai ficar muito grossa, porque esse tecido já é pesado e é grosso, e isso vai atrapalhar o efeito da cortina manter até embaixo. Nesse caso, o que a gente faz é passa uma overlock na bainha, né? Faz uma viradinha nela como bainha de lenço e rebate ela. Quando você olha de um lado para o outro, fica um acabamento perfeito. Não se deve fazer uma virada de bainha simples, quando ela não é dupla, e dar uma virada deixando esse tanto aqui. O ideal é a bainha de lenço mesmo, bem pequenininha, para que fique isso bem discreto. Seja num tecido mais encorpado ou um tecido menos encorpado, assim como um crepe, por exemplo. Quando você profissional, quando você cliente vai contratar uma empresa para fazer orçamento de cortinas, isso acontece muito comigo. O cliente entra em contato comigo, né? Faz o orçamento, eu passo para ele, depois o cliente fala, mas eu fiz o mesmo orçamento com outra profissional, com outra empresa, e o seu orçamento ficou mais caro. Existem coisas que ficam escondidas, e o cliente, quando ele é leigo, ele não consegue perceber o porquê que esse orçamento fica diferente. Muitas das vezes ele acha que é o profissional que está botando aí uma margem de lucro até um pouco abusiva. Não é o caso da Encanto Cortinas. Vou explicar agora para você o porquê. A proporção que foi usada na outra empresa para fazer essa cortina aqui é uma proporção de 3 vezes a largura da parede. Ou seja, para cada metro de parede se calculou 3 metros de tecido para usar ele franzir, né, e chegar nesse 1 metro de parede. É o que faz dar esse copo pequeno, como eu já expliquei lá anteriormente, né? Já a proporção que nós usamos aqui é uma proporção de 3.7, é o que faz dar aquele copo que a gente fez, né? E na verdade 3.7 tem que ser um copo um espaçamento de 14. Aquela ali é de 13 porque é um tecido que não precisa ser 14. Ali a gente usou uma proporção de 3.5, tá? Então isso é algo que o cliente ele está contratando e dá essa diferença no orçamento, mas ele não sabe o que ele vai receber. Nem sempre a cortina efeito ilhose ela pode ser igual. Então muitas das vezes aquilo que eu tô orçando para você que vai ficar mais caro vai gastar
a quantidade de tecido que é o ideal para se fazer uma cortina, e ela vai ficar aquela cortina com aquele copo bonito, com aquele efeito bonito, né? E aquele outro orçamento que ficou mais em conta, ele acaba ficando mais em conta sim, porém vai chegar uma cortina rasa, né, no copo, vai chegar uma cortina rala de tecido e uma cortina que não vai ficar tão bonito no ambiente. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas para você, cliente, ficar esperto quando você for contratar um profissional de cortinas, e para você também que está aprendendo a fazer cortinas e procura se especializar naquilo que é de melhor, né? Ficar atento aí e jamais enganar o seu cliente. Você que é cliente, procura sempre saber qual é a proporção de tecido que é usado para cada metro de parede, que você vai saber que tipo de cortina estaria sendo confeccionada para você. Já fica uma dica clara: qualquer cortina usada só 3 vezes a largura da parede, pode ter certeza, ela não vai ficar boa o resultado dela final. A cortina tem que ser usada 3.5 ou 3.7. No caso da nossa cortina modelo prega americana, ela é feito 3.7, porque a gente tem que fazer a largura da parede um pouco mais, porque entre cada prega, eu vou mostrar aqui para vocês uma prega que ela é chamada de prega francesa, né, que é essa aqui. Essa aqui, né, é a prega francesa, ela é de 2 pregas só. A prega americana, ela tem 3, né? Aqui, ó, ela, quando você bota, por exemplo, a largura da parede é 3 metros e você faz, depois dela pregueada, faz ela com 3,5 mais ou menos, ela no trilho, ela vai encolher isso aqui, vai dar uma baulada. Isso dá um efeito muito legal na cortina, mais bonito do que isso aqui, ficar reto. Então isso faz gastar mais tecido também. Isso é qualidade, isso é bom acabamento, isso é resultado final, é se preocupar com o cliente. Então é isso, pessoal. Ficaram hoje algumas dicas importantes para você que é cliente e deseja contratar serviços de cortinas, e para você profissional que pretende prestar um serviço de qualidade também. Estamos aqui na Grande Vitória, meu nome é Marcos Soares, as nossas redes sociais estão aí para vocês curtirem, e fique sempre atento nas dicas que a gente vai colocando, que eu tenho certeza que vai somar muito para você. Um abraço a todos.